Chegou o verão, regional, mais amor no ar. Venha sorrir, ser feliz, vem cantar. Quero viver, quero curtir, quero sonhar. Muito calor, com mais amor, recomeçar. O ano novo já chegou, 2021 está no ar. Venha com a gente ser feliz, comemorar. É verão, abra o seu coração. É verão, muito mais emoção. É verão, 2021 chegou na Rádio Regional FM. É verão, esse é o nosso som. É verão, isso é muito bom. É verão, pra ser feliz, comemorar. XYV 383, Rádio Regional FM 90.3, mais perto de você. Uma emissora afiliada à Sete e Aberte. Rádio Regional FM 90.3. Superintendente Jailton Batista. Debate regional. Olá, gente, uma ótima tarde para vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso debate regional deste sábado hoje. Muito prazer estar na sua companhia. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Uma ótima oportunidade hoje de estarmos nos encontrando mais uma vez. Esse é o seu debate regional aqui na sua Regional FM 90.3, uma emissora do Grupo São Mateus, que tem na superintendência de Jailton Batista e a direção geral é de Renato Guimarães. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, acompanhando a nossa emissora, uma rádio moderna, que tem todas as ferramentas das redes sociais para se aproximar muito mais de você. Vamos começar o nosso debate hoje, tema sugestivo demais, não tem convidados. Aliás, tem nossos parceiros, porque vamos falar de rádio. E para falar de rádio, está comigo na bancada, como sempre, no destaque do debate regional, ele, Juscelino Castro, com a sua vinheta. Juscelino Castro. Boa tarde, companheiro. Prazer em revê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde você que nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube. E claro que você, todos vocês que nos ouvem pela 90.3, a nossa Regional FM. E chegando com mais um debate regional. Hoje um debate especial, né, Zé Luiz? Um debate especial para falarmos de rádio. Isso que nós fazemos aqui para vocês com muito carinho e muita dedicação. Maravilha. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo. Obrigado, Juscelino, pela sua grande contribuição no debate regional. E o rádio é isso, né? O que nós fazemos com amor, com dedicação, com responsabilidade e também com profissionalismo. E vamos debater hoje isso aqui na nossa Regional FM. E você pode mandar as suas opiniões sobre esse tema tão bacana. O rádio transforma a sua vida. O rádio é um companheiro. O rádio é um educador social. Ajuda as pessoas, faz campanha solidária. É uma companhia agradabilíssima. Já tudo isso. E tem também, Juscelino, também a participação dos nossos companheiros aqui da Rádio Regional, não tem? Com certeza vão estar conosco participando do debate de hoje. Um debate, como eu falei anteriormente, é especial por quê? Porque no último sábado foi comemorado o Dia Mundial do Rádio. E hoje, dia 20 de fevereiro de 2021, nós comemoramos 3 anos de existência da Regional FM aqui no nosso querido Vale do Jaguaribe. Olha que maravilha, gente. 3 anos no ar, a melhor sintonia, uma evolução a cada ano, um melhoramento que nossa emissora traz para você acompanharmos todos os dias. Que maravilha. Muito bem, debate regional, e você pode ajudar a gente a fazer o debate falando com a gente.
Fale com a Regional 99963-5353 ou 99446-7774. Fale com a Regional. E também tem o nosso WhatsApp para você também fazer a sua participação. O WhatsApp da Regional. O WhatsApp da Regional. 981190050. Muito bem, 981190050. Nossos telefones também estão à disposição para você falar conosco. O nosso TIM e também o nosso Claro, para você falar com a gente. E você também participa do nosso debate regional. Tem uma história muito bacana no rádio, que eu ouvi essa história de Ciro Sena, que é um dos grandes profissionais que eu participei de várias oficinas dele, a oficina do rádio. Ciro Sena era comunicador da Rádio Record, um grande profissional. E ele contou uma história lindíssima de uma reconciliação. E foi tudo feito com uma dose de romantismo e de magia no rádio, quando ele fazia um programa de manhã na Rádio Record, lá em São Paulo. Muito bacana essas histórias. Bom, vamos entrar no nosso debate agora. Vamos falar de rádio, a história do rádio. O Ceará é um estado que também teve esse momento de começar o rádio. O rádio tem uma história magnífica no Brasil e no mundo. E aí vamos começar por essa página, né, Juscelino? Vamos falar do rádio, né, de forma sintetizada, até porque tem muitas e muitas histórias e são muitos anos de história do rádio no mundo, no Brasil e, claro, aqui no nosso Ceará, na nossa região jaguaribana. A gente vai fazer uma pinçada aqui, né, Zé Luiz? Vamos lá. Trazer um pouco da história mundial do rádio, da existência do rádio no Brasil e no nosso querido Ceará. Muito bem. Bom, vamos começar pelo nosso estado? Vamos começar pelo nosso Ceará, querido, e claro que vai englobar, claro, a nossa região jaguaribana, o nosso Limoeiro do Norte, onde é uma região, Zé Luiz, assim como muitos interiores do Brasil afora, que ama ouvir rádio. Eu já trabalhei em várias regiões, né, do país e eu nunca vi, sinceramente, uma região como a nossa, a jaguaribana, para gostar tanto do rádio. E aí, me permita, o rádio, eu estive há poucos dias em um festival de cantoria, de repente, né, de poetas, onde o Geraldo Amâncio, que é um grande pesquisador, né, dessa área do repente, são duas coisas muito parecidas. O repente, ele diz que não conhece, segundo ele, no Brasil inteiro só existe 2 vales ou 2 regiões que amam mais cantoria. E eu acredito que o rádio é quase por aí também. É verdade. Né, que é o Vale do Jaguaribe e outro vale que eu não me lembro agora, mas se eu não me engano é na região de Pernambuco, que ama cantoria. E o rádio realmente também está levando, né, aliando-se a isso, até porque humoristas famosos a nível nacional, inclusive, já deram relatos, já fizeram relatos na TV de que ouvia cantoria aqui de Limoeiro do Norte, que foi combustível para ele criar alguma das suas músicas humorísticas. A gente vai falar um pouco também sobre isso dentro aqui do nosso debate. Muito bem. Então, você que está em casa, ouvindo a nossa história, ouvindo aqui o debate regional de hoje, sábado, dia 20 de fevereiro, depois de uma semana de carnaval sem carnaval, vamos falar da magia. Eu sempre costumo dizer que o rádio tem uma cor, que é uma cor chamada cor da imaginação. Essa é indiscutivelmente uma das mais belas cores. Hoje, com a aliança, com a tecnologia, apresentando como nós estamos aqui, você está nos vendo pelos canais das redes sociais, mas antigamente, quando não se tinha ainda essa tecnologia, as pessoas imaginavam, né? Como era, por exemplo, Juscelino Castro, quando ele começava a falar, e as pessoas criavam essa cor da imaginação. E quando você fala disso, a gente fala desse emocional, né? Dessa coisa que o rádio tem, essa magia de você passar para as pessoas pela audição, porque você enxerga pelo ouvido. Como assim? Quando começa a falar de coisas que está acontecendo aqui dentro do estúdio, se eu disser assim, olha, o Juscelino hoje está com a camisa bonita, cinza, uma tarja vermelha, uma outra branca no peito, você vai começando a desenhar essa camisa no seu imaginário. E essa é uma coisa que eu acho do rádio que é fundamental. E o seu imediatismo, né? Nós estamos agora onipresente em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá.
Vamos falar do rádio no Ceará. O que temos aí para começar essa história tão bonita aqui no nosso estado, dessa magia que se chama rádio, Juscelino? Vamos falar aqui um pouco da história do rádio aqui no nosso estado do Ceará, que, segundo estudiosos, né, e um grande professor que fez uma belíssima pesquisa, inclusive foi um dos professores do curso de radialistas que eu participei no ano de 2013, né, que fez essa grande pesquisa, que é o professor Nonato Lima. Nonato Lima. E ele disse que, por exemplo, nas décadas de 30 e 40, a pioneira Ceará Rádio Clube, por meio de suas experiências e inovações, consolidava-se na radiodifusão cearense. Segundo ele, em dezembro de 1939, por exemplo, foi a primeira emissora a transmitir uma partida do Campeonato Cearense de Futebol entre Estrela do Mar 4 e Maguari 1. Ou seja, no campo do Prado, onde hoje se localiza o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, no bairro Benfica. Ali onde era a antiga escola técnica. Exatamente. Né? Era onde era a escola técnica, e hoje funciona o IFCE, no bairro Benfica, né? Rui Costa Souza transmitia, por exemplo, os lances do jogo por telefone, o José Cabral que narrava a partida direto dos estúdios da rádio, e aí com a participação do comentarista Miguel Picanço, repórter que fez reportagens, e a equipe especializada. A programação da Ceará Rádio Clube lançava então o Rádio Jornalismo Esportivo no Ceará. Ou seja, Zé Luiz, assim como você começou, né, também na área esportiva, e muitos grandes comunicadores do Brasil começaram pela a equipe esportiva. O rádio do Ceará começou então, segundo o professor Nonato Lima, que fez essa grande pesquisa nos anos 90, que a primeira rádio a transmitir uma partida de futebol. E é muito bacana. E é isso que você falava do rádio, a gente vai estar sempre comentando, trazendo um pouco da história, que realmente o rádio sempre mexeu, Zé Luiz, com o imaginário. Né? Porque era muito bacana. Quem não lembra, por exemplo, das rádios novela, né? Que onde as pessoas diziam, fulano passou por tal degrau, chegou no campo tal, foi para um jardim. Todo mundo ia viajando, essa magia do rádio, né? Que até hoje, mesmo que tenha chegado as tecnologias, continua, porque é isso que de fato acontece com o imaginário de quem ouve rádio. E aí, para a gente trazer alguns pontos aqui, por exemplo, durante a década de 1940, a emissora inaugura um novo transmissor de ondas curtas e passa a contar com programas de auditório por meio de um espaço com capacidade para 100 espectadores. A nova estrutura entrega, então, na presença de grandes intérpretes do rádio da época, como Francisco Alves e Orlando Silva, o cantor das multidões. Nesta época, a rádio já contava com orquestra e vocalistas, né, próprios, nomes como Mário Alves e Lauri Santiago. Né? O prestígio da rádio colaborou também para o sucesso de campanhas filantrópicas, como a arrecadação de 1,2 milhões de cruzados para a Santa Casa de Misericórdia, além da campanha Natal dos Lázaros, que perdurou por 38 anos. Ou seja, um pouco aí da história do rádio no nosso estado do Ceará, Zé Luiz, só para que os nossos ouvintes tenham um pouco da ideia de como surgiu o rádio no Ceará. E é muito bacana a gente falar de um tema tão interessante como é o rádio, que vai além fronteiras. Sem dúvida. Né? E aí, você pode ficar à vontade para a gente ficar aqui batendo esse bate-bola aqui, que é muito interessante para os nossos ouvintes, quem ouve, que eu lembrando aqui, até conversando há poucos dias, eu quando criança, eu já tenho 42 anos, graças a Deus. É um menino. É um menino, né? Estou chegando aos 43 anos. Nasceu ontem. E aí eu lembro muito bem, por exemplo, eu quando criança, na comunidade de Sapé, que os meus avós maternos são de origem do Sapé, aqui em Limoeiro do Norte, eu às vezes ia dormir lá, né, na casa dos avós, passar um final de semana, aquela coisa toda, e aí eu ouvia os meus tios ouvindo a rádio Sociedade da Bahia. Ouvi muito. A rádio Sociedade Salvador, Bahia. Tinha a plástica muito bacana. Isso às 5 e pouco da manhã, porque os meus tios se acordavam para ir trabalhar nas cerâmicas ali no centro ceramista de Russas, em Flores. E aí, isso são coisas que marcam. Eu acredito que quem está nos ouvindo agora, Zé Luiz, vai estar viajando também aí na imaginação dos principais acontecimentos. E aí, eu gostaria até que você dissesse, por exemplo, o que foi que marcou para você
na sua infância, o que você ouviu pelo rádio. Eu lembro, por exemplo, da época do Tancredo Neves, né? Sim, da morte do Tancredo Neves. Justamente lá no Sapé, o pessoal estava ouvindo o rádio. Por quê? Porque tudo era muito forte a comunicação pelo rádio, né? E o mais interessante do rádio é que o imediatismo da notícia, o que dava no rádio primeiro, começava a passar na televisão depois. Porque quando você faz rádio, você tem um imediatismo tão rápido, a televisão tem todo um aparato de chegar, montar link, montar não sei o que, fazer transmissão, e o rádio não. O rádio, inclusive, as LPs, não sei se você pegou, LPs era uma caixinha, onde você pegava uma linha telefônica e você pedia uma LP provisória, você pegava 2 pontos desse fio da linha telefônica, ligava nessa maleta e ficava com a linha direto com o telefone para fazer a transmissão e acompanhando o evento ao vivo, como aconteceu em vários momentos no Brasil. Você lembra dessas malinhas? Eu lembro. Rapaz, eu tô ficando velho. Os repórteres, inclusive, quando começou a ter essa questão de reportar pela pista do campo de futebol, eles carregavam essa malinha consigo para poder ter o acesso de estar fazendo a interação com a cabine para que estava narrando o futebol naquele momento. Exatamente, Zé Luiz. Eu comecei no rádio aqui em Limoeiro do Norte, não de forma profissional, mas comecei fazendo programa radiofônico em 1992, na Rádio Vale do Jaguaribe aqui em Limoeiro do Norte, e eu acompanhei toda essa trajetória ainda, já no finalzinho dessa tecnologia aí que você estava falando. A gente fazia, por exemplo, um evento cristão aqui, aí tinha que ter um ponto telefônico para ligar essas malas para poder ter a condição de fazer uma transmissão ao vivo. E uma época atrás, hoje não, porque tem os links, né? Muito mais rápido, muito mais em tempo real a transmissão. Mais prático e muito rápido, né? Mas antigamente, vinha do transmissor para os links das rádios no estúdio através de cabo de linha telefônica, né? Que era assim um cabeamento enorme, dependendo da distância do transmissor até chegar no estúdio para fazer essa transmissão para as pessoas ouvirem em casa, era cabo telefônico. Hoje não, hoje tem equipamentos mais modernos, tem os links. Então, a partir de 1922, quando começou a se ter as primeiras transmissões radiofônicas no Brasil, cerca de 80 receptores transmitiram o discurso do presidente na época, Epitácio Pessoa, e trecho da obra O Guarani, de Carlos Gomes. A transmissão causou tanto sucesso que já no ano seguinte a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro fazia a primeira rádio brasileira, diga de passagem, que foi criada. E a partir de então, as emissoras de rádio começaram a ser criadas por meio de associações para difundir cultura e educação. E aí, nesse momento que o rádio começa, nos anos 30 para os anos 50, chegou a era de ouro do rádio, que vem as telenovelas, os programas de auditório, os grandes cantores, Dalva de Oliveira, outros cantores, Braguinha, Pixinguinha, esses grandes nomes da música brasileira faziam sucesso no rádio, eram celebridades, né? A Record é uma das emissoras pioneiras nessa era das transmissões de programa de auditório, Dalva de Oliveira, Hebe Camargo, todas essas estrelas passaram pelo rádio como uma forma de realmente ser, né, o rádio, esse link de apresentar as personalidades no nosso país. Era realmente fantástico. Exatamente. E você falando do rádio, né, dessa era dos anos 30, e aí eu volto um pouco mais, um retrocesso aqui, por exemplo, em relação à era de ouro do rádio, aí já vou expandir mais, a nível de mundo, por exemplo, a rádio, ou o rádio, teve a sua expansão mundial, Zé Luiz, após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, quando houve um grande desenvolvimento nos meios eletrônicos e de comunicação para fins militares. No Brasil, o rádio atingiu, né, o seu apogeu em 1930, como a gente estava comentando há poucos instantes, como principal veículo de comunicação em massa, e na mesma época em que o país era governado por Getúlio Vargas. E aí, essa expansão, né, nesse período iniciou-se aí a chamada Era de Ouro do Rádio. Exatamente. Quando ele se popularizou, né, e tornou-se um meio de entretenimento. Era. E aí, eu lembro que as pessoas se reuniam nas salas para ouvir as radionovelas. Nas grandes fazendas, o rádio a pilha, valvulado, era uma atração na sala e ninguém podia falar enquanto tivesse o repórter Esso, por exemplo,
que era uma referência de notícia no Brasil inteiro, né? Então era assim um negócio que chamava atenção naquela época, a importância que o rádio tinha nesse momento, né? E aí, dentro dessa viagem do tempo, a gente vai estar sempre arremetendo aqui a histórias locais e aquilo que a gente já ouviu ou que a gente vivenciou no rádio. Eu lembro aqui, por exemplo, de histórias, né, de parentes, que existia um programa, por exemplo, aqui em Limoeiro do Norte, que era o Vesperal. Vesperal. O Vesperal, e aí esperava, se eu não me engano, era uma vez por semana. E aí tem até está. Não sei se eu conto. O homem que vendia, que trazia os avisos. Era a história de que ficava esperando a hora do vesperal para dançar na casa de um vizinho, né? Esperando a hora do vesperal, e até os pais mandavam chamar o cidadão, o jovem, né, adolescente, para ir para casa. Ele dizia, não, só vou depois do vesperal. Nem que apanhasse, ele queria, porque era essa interação direta ou indireta com o rádio, né? Porque as pessoas não tinham possibilidade, por exemplo, de ir para um clube de festa, até porque isso era muito difícil, isso aqui há 50 anos aqui na cidade de Limoeiro do Norte, e era muito, muito bacana essa interação desse entretenimento no rádio, né? Onde começa, como a gente falou aqui, as rádios novela, os programas Disc Jockey, né, Zé Luiz? Eu trabalhei como DJ também, eu fiz programa musical. Inclusive aqui na nossa região, eu fiz um show da manhã em Tabuleiro, eu fiz também um programa Boa Tarde Limoeiro, que tinha uma promoção muito interessante, que era o Segredo da Maleta, que todo mundo que tentava adivinhar um objeto com dica. Então, essa magia, ela faz com que o rádio seja muito mais próximo das pessoas. Voltando aqui no começo, sim, da década de 30, as rádios começaram nesse momento, né, com a questão educacional. O Roquete Pinto era foi um dos grandes precursores do rádio educativo no nosso país. Mas nesse momento havia pouco investimento, muito pouco investimento, ou nenhum, né, inclusive do poder público. E aí começou a crescer o rádio muito pouco nessa época de 30. Depois as coisas começaram a mudar, e aí foi criada as primeiras leis para consolidar e também a profissionalização do rádio. Isso foi em 7 anos. E aí, nesse período de 7 anos, Saline, apareceram 16 emissoras de rádio que surgiram como investimento, né? E aí a propaganda do rádio surgiu e ajudou no desenvolvimento das rádios e suas programações do rádio teatros, as radionovelas, os programas musicais, aí foram se popularizando, lançando artistas, como nós já falamos, consolidando como meio de comunicação em massa com a chegada da televisão, tá certo? E aí muitas produções começaram a mudar para o novo veículo, aí o rádio modificou o seu jeito de comunicar. Que aí eu dizia sempre que aqui no nosso estado do Ceará, quando a TV Diário surgiu, a gente chamava que a TV Diário era uma rádio com imagem. Porque muitos programas migraram para a TV Diário, mas com o mesmo formato do rádio. Foi Paulo Oliveira na TV, nas Garras da Patrulha. O próprio João Inácio Júnior, né? Então o formato era o mesmo. Então com essa mudança, modificou um jeito da comunicação. Hoje, a maior parte da sua transmissão de rádio é musical, né? E informações com a internet. Muitas rádios fortaleceu o seu conteúdo, evidente, e ampliou essa possibilidade de alcançar os ouvintes em outras condições. Inclusive, hoje, a primeira coisa que por exemplo, eu sou assim, não sei se você é também, mas quando eu entro num carro, a primeira coisa que eu procuro é uma emissora que tenha uma comunicação dialogal. Porque o rádio, ele é dialogal. Música é muito bom ouvir, muito bacana. Mas você procura uma rádio que converse com você. E principalmente nos grandes centros, nas capitais, por exemplo, eu escutei por muito tempo a Rádio Band News FM, onde o Ricardo Boixá fazia o programa diário. Era de manhã. Eu assisti por muito tempo, toda manhã, bem cedinho. E eu acho muito bacana a forma de conduzir aquela programação numa cidade enorme como São Paulo é, de que os ouvintes participavam dizendo, tem engarrafamento em tal lugar. Ou seja, além de trazer essa interação com o público, ficava informando. E é muito bacana isso que você disse, porque além de você
ter aquela notícia dentro de uma grade de programação normal, você tem as notícias instantâneas. Exatamente. Né? Como está o clima hoje, você vai sair de casa, cuidado, vai ter chuva agora, ou já está chovendo. E as TVs fazem muito isso também, né? De mostrar, vamos ver agora como está tal lugar, e isso em todas as grandes capitais, assim como é também em Fortaleza, né, José Luiz? É verdade, e essa prestação de serviço, quem começou foi o rádio, porque ele aproximava muitas pessoas. Para você ter uma ideia, saiu uma pesquisa que o que mais chamava a atenção da audiência do ouvinte no rádio, e a pesquisa, por incrível que pareça, a maioria das pessoas entrevistadas disseram que era a hora certa. Ficava ligado na hora certa, porque tinha confiança, e o rádio tem essa confiabilidade do ouvinte, porque ele sabe que a notícia em tempo real, ela tem credibilidade. Então o rádio tinha essa magia, né? Muito interessante isso. E aí, uma outra programação, não estava nem aqui no meu script, mas eu lembrei, não poderia esquecer jamais, uma programação que por muitos e muitos anos está no ar, que é a Voz do Brasil. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil, que hoje está cada vez mais dinâmica, né? Tinha até um ditado popular, não sei se eu vou ser aqui indelicado, quando você se referia a uma pessoa que era muito enjoada, dizia assim, você é mais enjoado que a Voz do Brasil. Porque é uma hora intensa de jornalismo, mas que com a nova roupagem dos últimos anos ficou muito bacana de você ouvir, Zé Luiz, porque é dividido por blocos, o judiciário é dividido tal, aí tem as vinhetazinhas separando. Eu particularmente ouvi muito, né, onde meu pai trabalhava aqui por trás da Rádio Vale do Jaguaribe, que era da FUNASA, meu pai é funcionário federal aposentado da FUNASA, e quando ele ia para lá fazer algum tipo de trabalho à noite, e o radinho lá toda noite era ligado na Voz do Brasil. Eu, quando criança, no São Raimundo, na casa dos meus avós paternos, ouvia também a Voz do Brasil. Ou seja, é uma programação informativa com jornalismo sério, né, que é levado ao ar há quantos anos? Nem eu sei muito tempo, propriamente dizer muito quantos anos a Voz do Brasil, mas trazia as informações, né, da política, da saúde, do esporte, da justiça brasileira, e com certeza sempre mexeu com o imaginário, né, de você, quando você não tinha essas possibilidades de ver quem era um ministro da saúde, quem era um ministro da educação, até de fato o presidente da República, porque muita gente, Zé Luiz, eu lembro que nos anos 80, por exemplo, para se você assistir uma TV na zona rural aqui em Limoeiro do Norte, naquela região ali do Sapé, era uma TV, um lugar comercial público, ligada. Um público, Essa era particular dentro de um comércio, de uma bodega, como a gente chamava antigamente, ligada em bateria de caminhão. Ou seja, a pessoa passava o dia esperando, chegar aquele momento, era um local de entretenimento. Ou seja, o dia inteiro ouvindo o rádio, quem estava em casa, trabalhando, ouvindo o radinho. Isso é muito bom da gente falar, porque realmente, além de mexer na época com o nosso entendimento, a nossa criatividade, de entender, de imaginar como era o radialista, como era tal figura pública, né, ou política, e aí, com certeza, hoje está fazendo aí esse retrocesso, esse filme voltar, e a gente lembra de coisas da infância, né? A Voz do Brasil está no ar há 85 anos, é um jornal institucional, que para mim, eu sei que é uma evidência de um jornalismo que ele propaga as ações governamentais do governo federal, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Mas é um jornal completo de tudo que acontece nos três poderes durante toda a semana, todo dia. Então é um jornal atualizadíssimo, inclusive eu fui contra a mudança da flexibilização da Hora do Brasil, que sempre foi ao ar de 7 às 8 da noite. E aí uma lei, inclusive a ABERT, Associação Brasileira de Rádio, de Emissora de TV e Rádio, botou esse projeto para se as rádios flexibilizarem. Porque muitas vezes o futebol, que hoje dá audiência e rentabilidade comercial, atrapalhava, porque quando começava a transmissão do rádio já tinha passado até o primeiro tempo, porque não podia ser violado a hora do Brasil, que era sempre de 19 às 20 horas. Ele dizia 19 horas, em Brasília, né? Todo esse formato institucional, a Hora do Brasil, que hoje é a EBC, né? A Empresa Brasileira de Comunicação, que faz a Hora do Brasil todos os dias de segunda a sexta-feira, né? Exatamente. E como eu falei anteriormente, com a dinâmica muito nova, né? Muito nova, atualizada. Verdade. Né? As suas vinhetas, as plásticas que são inseridas dentro da programação da Voz do Brasil. E é uma curiosidade, Zé Luiz.
Uma pesquisa que eu observei aqui de 2013, por exemplo, já há alguns anos, e tem uma outra de 2019, diz que, por exemplo, o rádio está presente em quase 90% das residências e o número de emissoras dobrou nesse período aí em 10 anos, né? Dobrou o que havia em 10 anos anteriormente. Ou seja, em cada 10 casas, 9 tem rádio em casa ligado em alguma emissora. Exatamente. E eu até contando um exemplo aqui hoje, de que, por exemplo, o rádio é tão forte ainda, tão presente, que eu particularmente viajo a Fortaleza daqui para lá ou de lá para cá, como diz a história, há 20 anos, desde os anos 2000, né? Ou a trabalho, ou morando, ou fazendo algum tipo de negócio, comprando ou vendendo, enfim. E agora, recente, eu vindo de Fortaleza, na viagem, no percurso de 200 quilômetros, na BR-116, falta sinal de telefone. Ou seja, você não vai ter internet móvel. Muito difícil. Não tem como. Tem trechos que você não consegue, senão. O que é que eu fazia? Eu levava meu radinho de bolso, um Sonyzinho que aqui, né? O mexão da Sony. um radinho de bolso e vinha ouvindo, porque eu viajo normalmente sempre no final da tarde para início da noite, é a hora dos jogos de futebol. E aí eu queria saber os placares, né? Os placares e como é que estavam os jogos, enfim. Ou seja, o rádio não perdeu o seu espaço. E né? Você tocou num ponto muito importante, que antigamente os rádios eram valvulados, eram enormes, então ficavam no ponto fixo da nossa casa. Com a invenção do transistor, que aí o rádio diminuiu de tamanho e você hoje leva um rádio no bolso com o seu fone. E aí, quando você vai no seu ônibus, pro seu trabalho, você tem um radinho bom de FM, você sintoniza ou vai ouvindo a música ou vai ouvindo um rádio jornal. Então, com a invenção do transistor, o rádio passou a ser uma coisa individual de cada ouvinte. Antigamente você dizia, bom dia aos ouvintes, porque sabia que naquele momento várias pessoas se juntavam para ouvir o rádio. E hoje, alô você, bom dia você, meu amigo, minha amiga, porque a gente criou, Juscelino, com essa condição do transistor, que começou a ter rádio de bolso, o radinho de pilha, você passa a ter uma relação pessoal com aquele programa, com aquela relação você, o locutor, com a locutora. É impressionante isso. Então, quando você falou no seu radinho Sony, que aí eu lembro que existia o motorrádio, o ABC Canarinho, né? Que foi surgindo os rádios com transistor, a tecnologia foi diminuindo o tamanho, os rádios valvulados. Inclusive, hoje, na Morada Nova aqui no município, nós temos colecionador de modelo de rádio. Jailton é um, o nosso superintendente. Acho que Jailton tem alguns modelos de rádio antigo, né, que é muito bacana. Mas com a invenção do transistor, o rádio passou a ser uma coisa muito individual, uma companhia com ouvinte. Eu já trabalhei, na minha época, trabalhei à noite como conferente de uma empresa de refrigerante. E nós tínhamos uma conferência das notas fiscais para liberar os caminhões que iam fazer as entregas dos pedidos, né, no comércio de Fortaleza. E nessa época tinha um programa da madrugada. Por exemplo, tinha um programa muito famoso que na Rádio Verdes Mares, né? Clube do Tetel, você lembra? Não. Ninguém dormia, né? Ninguém dormia. A noite toda com o rádio ligado, porque o Clube do Tetel, e ele dizia, ninguém dorme, o Clube da Madrugada, o Clube do Tetel. Nós ficávamos o tempo todo e o tempo passava tão bacana e pedíamos músicas para poder a gente ficar naquela interação com o programa da madrugada. O Tetel é por causa do animal, né? Que não dorme. Rapaz, você não dorme, né? É igual Tetel. Tetel não dorme. Então era o Clube da Madrugada, ele dizia que era o Rádio Tetel, que era um programa musical, né? De recados, de uma informação. E com o surgimento das FMs, porque o rádio AM, ele tem essa coisa do diálogo. Tocava pouca música e muita informação. Muita informação. O rádio, o AM, ele tinha esse alcance de grandes, né, alcance por conta da onda média, que é o OM, né, o rádio AM amplitude média, que inclusive vai acabar, daqui a mais 2 anos não vai ter mais sintonia do rádio AM, você pode ver, os rádios vendidos hoje não tem mais faixa de AM, só FM. Então o rádio dialogal, como o AM, ele era muito próximo das pessoas, né? E aí quando você falava com as pessoas se sentiam próximas do locutor. Com a chegada das FMs, aí as emissoras passaram a ter uma audiência maior por conta da relação musical. E aí a qualidade de transmissão, né, que as rádios AM no início transmitiu apenas músicas instrumentais, chegou o rádio FM
e as emissoras de rádio hoje realmente têm maior audiência, mas muita gente ainda se coloca, Juscelino, na condição de gostar mais do AM, porque gosta desse som da conversa, né? O FM, eu lembro que na época de criança, década de 70, 80, surgiu a primeira FM de Fortaleza, que foi a FM que hoje é a 93, da Verdes Mares. A FM 93, ela tinha um programa musical com 2 grandes comunicadores que foram referência. Bidu Kawasaki, que hoje faz um programa na Atlântico Sul, se não me falha a memória, e ele faz um programa relacionado aos anos 70 e 80, e o Bidu Kawasaki e o Will Nogueira, que tinham até recentemente um programa na TV Diário. Então os dois formavam uma dupla. Bidu Kawasaki e o Will Nogueira foram os primeiros comunicadores do rádio entretenimento, e o lema era o seguinte: pouco papo e só sucesso, né? Mas aí, com o FM começando a ter essa dinâmica da notícia, passou também a ter essa cara de um rádio dialogal, né? E eu tenho aqui uma curiosidade, Celino, que a primeira propaganda do rádio brasileiro foi um jingle, não sei se você vai encontrar aí, pode até ver, de uma padaria carioca. Na letra dizia assim: seu padeiro, não esqueça, tenha sempre na lembrança, o melhor pão é o da padaria Bragança, né? E quantas músicas de jingles de rádio formaram essa coisa da propaganda que o rádio tem, dessa magia. Então essa é um pouco assim de uma história que a gente vivenciou. Eu lembro que criança ainda, 4 anos, meu pai era fanático pelo Vasco da Gama. Aos domingos, ele sentava na sala e ficava com o seu rádio valvulado, ligado na energia, que era o futebol com o Vasco da Gama. Ele não perdia um jogo do Vasco da Gama, acompanhado pelo rádio. E era em tempo real, com os grandes narradores do futebol carioca. Interessante, Zé Luiz. E aí, eu fazendo uma pesquisa aqui também, mais uma pesquisa, segundo o site, deixa-me ver aqui, fortalezaemfotos.com.br. O primeiro aparelho de rádio de Fortaleza. Nunca nem tinha visto. É curioso também para mim. Eu já fiz muitas pesquisas, porque você estava falando de colecionador de rádio. Eu digo com propriedade, eu tenho um tio que mora em Fortaleza, inclusive já fiz uma matéria com ele, na época que eu estava na TV Jaguar. Ele é um dos maiores colecionadores de rádio do Ceará. Um tio meu, irmão do meu pai, que mora em Fortaleza, o João de Deus, certo? E ele tem... porque assim, é interessante, quem se apaixona em colecionar alguma coisa, seja ela qual for, na maioria das vezes, ele se torna um restaurador também. E esse meu tio, João de Deus, além de colecionador, ele é um restaurador de rádios, de válvulas, ele consegue muito material. E é essa curiosidade que o primeiro rádio de Fortaleza, por exemplo, o aparelho de rádio receptor surgiu em Fortaleza no ano de 1922, ano em que se comemora o centenário da independência do Brasil. A sua construção deve-se à habilidade do rádio amador cearense Clóvis Meton de Alencar. Corria no mês de outubro, né, de volta do Rio de Janeiro, onde foram assistir os festejos ali realizados e onde tiveram a oportunidade de ver um aparelho de rádio em funcionamento na residência do então ministro Francisco Sá. O engenheiro Clóvis de Alencar dedicou-se à tarefa de construir um aparelho idêntico. Para a realização do projeto, enfrentou várias dificuldades, né? A primeira delas foi a falta de material adequado, claro, né? Ainda no Rio de Janeiro, tratou de conseguir o necessário, percorreu inutilmente várias casas comerciais cariocas e grande foi sua decepção ao verificar que não havia permissão para comercialização do tal material. Para a informação de um amigo, soube que uma campanha da West Electric, com estação experimental instalada no alto do Corcovado, tinha distribuído a título de propaganda algumas lâmpadas receptoras 216, as famosas válvulas, né, de sua fabricação. Mesmo com alguma dificuldade, comprou uma dessas lâmpadas pela importância de 150 mil, deve ser réis, né, nessa época, se eu não me engano. E aí foi esse todo o material que obteve para o seu receptor,
o que trouxe para Fortaleza. Logo no dia seguinte, né, deu início aos trabalhos de montagem do receptor. Depois a gente vai mostrar as imagens para os nossos internautas, né, quem está nos assistindo. Muito simples, né, um pedaço de madeira medindo 30 centímetros de comprimento por 25 de largura. E os demais componentes, tais como soquetes, condensadores, resistenciais, bobinas e baterias, foram confeccionados por ele próprio. O aparelho, montado de forma precária, passou a funcionar satisfatoriamente. Muito interessante, eu não sabia dessa até hoje, né, que esse cearense tinha feito isso, de construir o seu próprio rádio receptor. E aí, por último, dentro ainda dessa história do rádio, Zé Luiz, não sei se você sabe, nessa matéria que eu fiz com meu tio João de Deus, e eu também não sabia, porque, como eu disse, quem é colecionador, ele vira um curioso de fato de tudo que é relacionado ao que ele coleciona, no caso, rádios, e se transforma também em restaurador. E o meu tio dizia, meu pai na realidade, meu pai já falava e eu não lembrava, que no Ceará tinha uma fábrica de rádios. Não sei se você sabia disso. E em Fortaleza. E até hoje o prédio ainda está lá, tem um logotipo na caixa d'água lá, esse prédio estava hipotecado, né? Isso eu não sei se foi vendido, pelo menos até 2018, se não me engano, foi a época que eu fiz essa matéria, não tinha sido vendido. Era a Cibrig. A Cibrig tinha uma fábrica em Fortaleza de rádio de bolsa e rádio portátil, né? Sendo fabricado em Fortaleza, era a Cibrig do Nordeste. E aí, nessa matéria, eu fiz mostrando todos os detalhes. Inclusive, a gente pode até, né, eu posso colocar essas imagens aqui, claro. para que os nossos Deixa eu só te mostrar aqui, possam ver também. Deixa eu só te mostrar aqui o Ademar Cazé, que também é um dos grandes nomes do rádio, que trouxe a comunicação de interação com o ouvinte, colocando inclusive essa linha de ouvinte no ar. Foi esse Ademar Cazé, que é avô da Regina Cazé, e ele tem aqui o jingle da panificadora, o Pão Bragança, dessa primeira propaganda da padaria que surgiu. Vamos ouvir aqui um pouquinho. Quando o rádio começou no Brasil, em 1923, era uma diversão cultural da elite que podia comprar os caríssimos receptores importados para ouvir música clássica, palestras e recitais de poesia. Os anúncios pagos eram proibidos e o rádio vivia de mensalidades dos ouvintes e de doações. Eu sou a Philips do Sambo e da Fusarca, anuncio qualquer marca de trombone... Som original, viu, gente? 10 anos depois, seria liberada a venda de publicidade. É quando entra em cena o pernambucano Ademar Cazé. Cazé começou vendendo aparelhos de rádio. Vendeu tantos que acabou alugando os domingos da Rádio Philips e fazendo espetacular sucesso com o programa Cazé. Esse é Orlando Silva, viu? Você falou. Uma das grandes vozes do rádio na época. Que apresentava as maiores estrelas da época, como Noel Rosa, Carmen Miranda e Mário Reis. Publicitário intuitivo, produtor autodidata e vendedor nato, Cazé inventou um novo modelo de negócio do rádio. Olha aí. Comprar horários e pagar artistas exclusivos com o dinheiro dos anunciantes. Para poder ter audiência. Foi um sucesso. Tive a ideia de pedir uma promoção, fazer uma promoção do Pão Bragança. Ele achou engraçado quando eu cheguei lá, falei com o senhor Albino. Eu disse, mas pão não precisa de reclamo, pão todo mundo come, é uma coisa necessária. Olha interessante. Mas a questão é que o senhor promoveu o pão até Copacabana, quando eu moro em Copacabana, por exemplo, ele veio comprar pão aqui. Quer dizer, é mais um mercado que o senhor adquire, né? Isso aqui, bom, em síntese, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um anúncio do Pão Bragança. Se o senhor gostar, paga, se não gostar, não paga. Certo? Lá. Então cheguei no escritório, e o Nasser trabalhava comigo, eu chamei o Nasser e disse, Nasser, há um problema aqui, o problema é esse que eu falei a você, o que é que nós vamos fazer com esse negócio? O que me ocorreu foi fazer um anúncio como se fosse um fado, porque era para agradar o dono da padaria. Essa aqui é a grande verdade, não era para agradar o público, né? Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão, que não seja o Pão Bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão. Enquanto os dois não se matam,
A gente fica na mão, ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja pão Bragança. Ó padeiro desta rua, o original. Na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Muito bem, então essa foi uma propaganda que fez, como Ademar Cazé, como disse na narração de Nelson Mota, essa questão de vendedor nato, e que criou essa condição de fazer as primeiras propagandas e pagava cantores especiais com o dinheiro desse patrocínio, que hoje é o que nós fazemos hoje quando trazemos os anunciantes para a nossa emissora. Que coisa interessante, né? É um verdadeiro resgate histórico, né, Zé Luiz? Aquilo que a gente está fazendo aqui hoje no nosso debate regional especial, como eu falei anteriormente, no último sábado foi comemorado o Dia Mundial do Rádio. Isso. Hoje nós estamos comemorando 3 anos de Regional FM. E aí, eu costumo dizer, Zé Luiz, que infelizmente, para muita gente, principalmente a juventude de hoje, que tem a facilidade da tecnologia na mão, isso não é ruim, pelo contrário, é muito importante, porque o mundo evoluiu, as coisas evoluíram, mas eu tenho um certo receio de que muita gente dessa juventude atual despreza muitas coisas, inclusive o conhecimento. E assim, um povo sem memória não tem história, hein, gente? Exatamente. Não tem identidade, né? Exatamente. E eu já até falei isso aqui em outros debates, que tem um professor que é de Fortaleza, que é professor do IFCE aqui em Limoeiro, que ele diz uma coisa que eu concordo, que muita gente hoje tem muito conhecimento, muita informação e pouco conhecimento. Porque você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, vai no Google, que é um banco de dados fantástico, onde a gente pesquisa o que a gente está pesquisando aqui e mostrando para vocês também, mas as pessoas parecem que não dão valor à essência, principalmente do que é histórico, o que a gente está fazendo hoje. Além de comemorar os 3 anos da Regional FM, é justamente de trazer esse histórico. Aí vindo aqui, Zé Luiz, por exemplo, para a nossa região jaguaribana, o rádio aqui no Vale do Jaguari, por exemplo, teve o seu início através da Rádio Vale do Jaguaribe. Foi, né? Sociedade. Ainda hoje é Rádio Sociedade Vale do Jaguaribe. Exatamente, que registrou grandes acontecimentos, né? Inclusive, um dos maiores acontecimentos nessa região foi o arrombamento do Açude de Oroz, né? A enchente que teve aqui também, né? Exatamente. Eu, por exemplo, na enchente, a última enchente grande que teve em Limoeiro do Norte foi em 1985. E aí a gente ouvia pelo rádio que ia chegar mantimentos trazidos de helicóptero, vindo de Fortaleza, através do governador Gonzaga Mota, né? Tudo isso o rádio noticiou. E é muito interessante a gente trazer isso a público e para essa juventude, para muita gente que, por exemplo, que muitas vezes não dá valor àquilo que é de notícia ou de informação, e muito menos ainda do que é histórico. Aquilo que você falou. O povo sem passado, ele não tem história. O povo sem memória não tem identidade. Não tem. E é muito bacana a gente trazer essas histórias e, claro, que muitas outras, não só notícias de catástrofes, mas, claro, de boas notícias, como inclusive a chegada da ponte aqui sobre o Rio Jaguaribe em Limoeiro do Norte, né, e muitas outras aqui do nosso Vale do Jaguaribe. Claro, que o rádio noticiou e noticia tudo aquilo do nosso cotidiano. Verdade. Assim como a TV, claro que as redes sociais, principalmente, muitas vezes, foca mais em uma linha, né? Mas o rádio, a TV, e principalmente o rádio, traz todo esse conteúdo para que você, ouvinte, para você que nos acompanha, possa estar sempre muito bem informado, né, Zé Luiz? É verdade. E o rádio, ele chega com a notícia primeiro. A televisão faz depois, como eu falei no começo aqui do nosso debate. Hoje, as pessoas quando acordam de manhã cedo, estou falando para você que mora aí na zona rural, primeira coisa que você faz é você ligar o rádio para saber das informações atualizadas, mandar recados. Quantos e quantos recados não foram dados? Aqui, inclusive, tem um programa de rádio aqui na nossa co-irmã, a Rádio Vale, que hoje é FM, começou como AM, uma ideia de Manuel de Castro e de também Gerardo Lucena, que foi uma luta e conseguir a pioneira aqui da região. O programa Violas e Violeiros é o programa mais antigo no ar na nossa rádio aqui da região jaguaribana, do Rádio Jaguaribano, sabia disso? Exatamente, é isso que eu tinha lhe falado no início, e para os nossos ouvintes, que o humorista Falcão, né, que é daqui do Ceará, ele, lá de Pereiro, né, da nossa região jaguaribana, o Falcão, ele estava no programa de TV aberta nacional, que é o Danilo Gentili, de noite do SBT.
E aí o Danilo, né, daquele jeito irreverente dele, e as piadas e as músicas do Falcão também são irreverentes, aí ele perguntou de uma música que agora eu não vou lembrar exatamente qual é. Mas ele disse, onde foi que você tirou a inspiração para fazer essa música, Falcão? Aí ele disse, lá quando eu morava em Pereiro, lá no interior do Ceará, eu ouvi um programa de rádio de repentistas de Limoeiro do Norte, ou seja, a referência do rádio, né, disso que você acabou de falar, é a mais pura verdade, e aí com certeza foi muito além de fronteiras aqui da nossa região jaguaribana, até porque, como a gente já viu e já observou, já estudou também, que mesmo com 1 quilo de potência na antena, como era antigamente, no início, a Rádio Vale do Jaguaribe, mas como tinha poucas emissoras próximas, chegava muito bem no Rio Grande do Norte, essas cidades aqui bem próximas à nossa região jaguaribana, e chegava até Fortaleza, para você ter ideia. E chegando em Fortaleza você ainda ouvia a Rádio Vale, né? Tudo isso faz parte da história do rádio aqui da nossa região jaguaribana e, claro, da nossa cidade de Limoeiro do Norte. É verdade. E, inclusive, nessa época do começo da Rádio Vale, né, que já tem mais de 60 anos aí de história, existia um programa onde se lia os avisos. E tinha um senhor, um comerciante, que ele fazia esse roteiro aqui de toda a região do Vale, e ele que era o portador, viu, Celino, de trazer esses avisos, e dentro do aviso vinha o valor, né, para pagar o aviso. E muitas vezes eram pedidos musicais, era um aviso de família, era comunicação entre família. Então toda essa magia que o rádio tem da conversação, como nós estamos aqui falando com você, porque você entra na conversa, né, Juscelino? Exatamente, Zé Você Luiz. está ouvindo o rádio, num bate-papo aqui como eu e o Juscelino estamos com você hoje, um debate regional especial, falando de rádio, você entra na nossa conversa. É como se você estivesse aqui com a gente. E aí um outro acontecimento, deixa eu ver se é possível aqui, senão a gente vai tentar de outra forma para mostrar para os nossos ouvintes. Por exemplo, a passagem de Lampião em Limoeiro do Norte em 1927. Sim. Né, no dia 15 de junho de 1927, o Rei do Cangaço, né, a passagem dele por aqui, foi noticiada também, né, depois, claro, com o tempo depois, pelo custódio, né, o custódio Saraiva. Ele que estava sobre o comando de Limoeiro do Norte, né? Ele foi quem recebeu o Lampião. Deixa eu ver se é possível aqui, senão a gente vai tentar de um outro jeito. Se vai chegar aqui o áudio, Zé Luiz. Nivaldo Saraiva, né? Um dos grandes comunicadores que nós temos, foi dessa época. O rádio dessa época do Nivaldo era dessa maneira, né? E além disso, Juscelino, antes da era da informática, todas as vinhetas produzidas nos estúdios, principalmente na época do rádio novela, era um sonoplasta que fazia as coisas na frente do microfone. Trovão era aquelas folhas de acetato, né? Rangidos, tudo isso era feito manualmente. Eu fui do rádio, aonde as vinhetas eram tocadas em fita cassete. Eu trabalhei com fita de rolo, né, com vinhetas, e o operador na época, ele fazia parar, isso é interessante demais, os vinis eram tocados em discos, as músicas, né, o operador fazia exatamente esse momento de fazer esses sons, porque não tinha computador, não tinha essa tecnologia de hoje não. Você tinha 2, 3 backup de toca-disco, tinha o tocador de rolo, depois disso foi que chegou aqueles cartuchos, que era uma programação toda pronta. Eu acompanhei tudo isso aí. Pois eu sou dessa época. Então eu trabalhei, na época, com rádio, quando eu comecei, que essa tecnologia que nós temos hoje estava muito aquém. Exatamente. Muito aquém, ninguém sabia que isso ia ter um avanço tão grande como tem hoje. Mas o operador soltava a fita, ele parava a fita e voltava com o dedo e dava pausa para depois tocar de novo essa vinheta. Era uma manobra pesada, viu? E aí, por exemplo, na Rádio Educadora eu acompanhei muito o Assis Rodrigues, né? Um abraço aí para toda a família do Assis, operador de rádio por muitos anos na Rádio Educadora, Zé Luiz. Quando concluía um tipo de trabalho, por exemplo, que tem vinhetas rodingos que, logicamente, tem um tempo, né? Tem um tempo limitado. E aí ele usava um aparelhozinho desmagnetizador, para não precisar desgravar ou gravar por cima, né? Ele usava esse desmagnetizador com a fita cassete justamente para apagar tudo que fosse gravado ali
para novamente fazer uma nova gravação. Exatamente. Eu mandei para o Zé Luiz aqui um link só para ele abrir aqui rapidinho, só para ver um trechinho aqui do Custódio, que é nesse acontecimento de Limoeiro do Norte em 1927. Vamos ouvir. Vamos lá. Antes da chegada de Lampião e Limoeiro, estava em minha casa, a Rua das Flores, com minha esposa e o meu cunhado José Guanin Chaves, almoçando, quando recebi um telegrama vindo de Mossoró. O telegrama era dirigido ao prefeito, mas como eu representava o prefeito, naquela época, quando ele se ausentava, podia abrir toda a correspondência, assim fez. Abri o telegrama e o telegrama tinha os seguintes dizeres: Prefeito Limoeiro urgente, Lampião acaba atacar Mossoró. Depois forte resistência, conseguimos ressachá-los. Ficando um morto, outro prisioneiro. Bandidos rumaram o Limoeiro. Saudação Rodolfo Fernando, prefeito municipal. Se já se esperava esse ataque aqui em Limoeiro do Norte? Não, nem se falava em Lampião. Apenas através do jornal via-se alguma coisa sobre Lampião, mas que em Limoeiro mesmo nós não sabíamos de nada. Lendo o telegrama, passei para meu cunhado Zé Chaves. Ele leu e cruzou os talheres, não quis mais almoçar. Eu até disse uma brincadeira: Zé Chaves, Lampião está muito longe, pode almoçar. Ele, de modo algum, quis mais almoçar. Então me perguntou quais seriam as medidas que eu ia tomar. E vou comunicar ao governo, transcrever esse telegrama ao secretário de Segurança, pedindo imediatas providências. Assim fiz. Me comuniquei com o governo, com o secretário, e nenhuma providência veio. Telegrafei também ao meu sogro, pai do Zé Chaves e de minha esposa, que residia em Fortaleza, comunicando o fato. Ele era muito amigo do chefe de polícia, que era o doutor Zé Pires de Carvalho. E aí, Zé Luiz, ele faz todo o relato do acontecimento. Essa entrevista do Custódio Saraiva, que inclusive foi usada por mim em uma matéria, né? Claro, dando todos os créditos à Rádio Vale do Jaguaribe. Isso. Né? Essa entrevista do Custódio Saraiva, juiz municipal de Limoeiro do Norte em 1927, foi concedida a Agenor Ferreira, da Rádio Vale do Jaguaribe, em 1977. Olha aí. Né? Ele contando toda a história do acontecido em 27, da chegada de Lampião. Eu sei decorado, assim, de cós salteado, até porque eu fui estudar, né, e entender melhor a história, porque já ouvi falar de muitas outras pessoas desse acontecido, mas nada melhor do que um relato de uma pessoa que representava o município de Limoeiro do Norte, que era o Custódio Saraiva, que recebeu o Lampião, que conversou com ele, que comeu junto com o Lampião, e até pedir para que ele se retirasse da cidade de Limoeiro do Norte. Ele chegou a dizer: capitão, já que o senhor já conseguiu o que o senhor queria, que foi bem recebido na nossa cidade, por favor, se retire. Ele disse que foi até audacioso, né? Ele, na hora, depois ele ficou imaginando. Né? Foi a audácia de dizer, mas Lampião. De ir embora de Limoeiro do Norte, né? Então, esse fato foi noticiado pelo Agenor Ferreira na Rádio Vale do Jaguaribe em 1977, né? Porque o acontecido foi em 27, e aí ele faz o relato, ou seja, um dos grandes acontecimentos que foi noticiado pelo rádio aqui da cidade de Limoeiro do Norte. Pois é. Então, essa magia do rádio, essa lembrança viva que nós estamos fazendo aqui hoje, isso traz a gente essa certeza que eu, por exemplo, eu me apaixonei pelo rádio. Depois que eu já ouvia rádio quando pequeno, lembro de Wilson Machado, Narcélio Lima Verde, Almino Menezes, grandes comunicadores da época. Tom Barros já estava nessa época no rádio também, e aí eu começava a achar aquela coisa muito fascinante, né? O rádio, as pessoas sendo homenageadas, sendo faladas, as músicas tocadas. Então eu comecei a ter essa aproximação, ouvia muito rádio, eu sempre fui rato de rádio, gostei muito de ouvir, para poder aprender. E aí, quando foi a oportunidade de ingressar nessa linda profissão que eu tenho hoje, que eu amei, eu abandonei tudo para trás e me dediquei ao rádio completamente nesses meus quase 28 anos, quase 30 anos que eu estou dedicado
ao radialismo, né? O rádio em si. Então, apaixonante. E é interessante, Zé Luiz, a gente já está na reta final e a gente vai trazer aqui também, né, quando a gente concluir aqui essa nossa fala, depoimento de alguns colegas nossos aqui da Rádio legal, Regional. Que bacana. Né, o Maurilo Freitas, o Djalma Freire, Banco Pitombeira, o Mário Renato Oliveira. Guimarães, o Mário Oliveira, o Zé Luiz Menezes, o Juscelino Castro, que eu esqueci de alguém. Acho que não, né? Acho que todo mundo, né? Todos os nossos colegas fazendo esse relato de como eles enxergam, por exemplo, o rádio de hoje, com o advento da internet, dos últimos anos, né, desse boom aí da tecnologia, que volto a dizer, é muito bom, é muito interessante, é excelente, é essencial para hoje comunicarmos cada vez mais, mas aí tem aquelas lacunas. Como eu falei, vindo de Fortaleza sem sinal de telefone, aí você não tem internet móvel. E aí, se você tiver um radinho ali, você consegue ouvir. Inclusive, pegando esse gancho do rádio, hoje a telefonia móvel, os telefones, inclusive é uma campanha da ABERT, e eu faço aqui uma sugestão, que quando você for comprar um telefone celular, você olhe se no seu celular que você vai comprar já tem o ícone do aplicativo, que não é um aplicativo, não precisa de internet, é um ícone que tem o rádio, você sintoniza qualquer emissora de rádio na sua cidade sem precisar de internet. Ou seja, na linguagem offline. É um rádio. É um rádio. É um rádio dentro do seu celular. Você conecta o seu fone e você sintoniza na rádio que você quer ouvir. Tem até um projeto da ABERT, né, de distribuir um chip. Eu não sei se dá para mostrar aqui, o meu amigo Celino, eu vou até mostrar aqui esse ícone para as pessoas verem que como é que está no rádio. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui. Aqui, ó. Aqui, no meu celular, não sei se dá para ver muito bem, por causa da claridade. Não dá para ver muito bem. Pronto, então, aqui. Esse roxinho aqui, ó. Esse roxinho aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Rádio, aqui, né? ó. Aqui, tá vendo aqui? Nesse lado aqui. Esse aqui não precisa de internet. Aqui, pronto. É um ícone. Tá vendo o nomezinho rádio? Tá vendo? Esse aqui é um ícone no seu celular que você já conecta o seu fone de ouvido e não precisa você ter internet, como você hoje ouve a gente pela Radiosnet. Exatamente, né? Já que você mostrou o seu, eu vou mostrar o meu também. Pronto, mostra aí como é. Olha aí. Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver se... Opa. Mais pra cá. Mais pro outro lado. Pronto, aí, rádio, exatamente. Rádio. Não precisa de internet para você sintonizar, agora só FM, tá? Não tem AM. Você coloca o fone e já serve como antena. Aí ele abre e você vai sintonizar tudo que é rádio local que ele pega normal, ele é um sinal de rádio. E você caminha ouvindo, porque quando você está sem internet, se você não puder se conectar com o rádio, você ouve o rádio na sintonia normal do FM. Então, pega um celular quando você for comprar, com esse ícone aí, para você sentir como é bom. Eu, por exemplo, eu caminho ouvindo a rádio regional, sem precisar de internet, que nem todo mundo tem banda móvel, né? Então esse é o momento de você, e essa é uma campanha da ABERT, inclusive tem até uma propaganda muito inteligente, o cara está no ônibus, e aí o motorista está no engarrafamento, e o cara está ouvindo o celular, nesse ícone sintonizado numa rádio sem precisar de internet, e aí ele diz, motorista, pegue por aqui, vá por acolá, que o senhor sai do engarrafamento. Eu assim, como é que você sabe disso? Tô ligado aqui no rádio FM, aí mostra o celular. O outro é no barco. Tá pescando, aí aparece, aí tem uma notícia num programa informativo que tá vindo uma tempestade justamente na área onde eles estão pescando, e o cara, vamos embora que vem uma tempestade deles. Como é que você sabe? Eu estou ouvindo o rádio aqui no meu celular. Muito interessante, um negócio muito bacana. Né? Exatamente, Zé Luiz. Então, a gente está chegando na reta final de mais um programa. Já, porque a gente vai deixar o depoimento dos nossos colegas, tá né? Porque aí, da nossa participação aqui primeira, lógico, né? O programa continua até o final, você vai escutar até o final a palavra de cada um dos nossos amigos profissionais e, claro, também do Jailton Batista, porque nós estamos comemorando hoje. Um entusiasta do rádio. Entusiasta, né? Apaixonado investidor. Dentro das emissoras locais, que nós já trabalhamos, tenho certeza que o Juscelino concorda com isso, eu nunca vi, né, um entusiasta, um apaixonado pelo rádio, que investiu o que investiu para fazer da cidade de Limoeiro e da regional a melhor rádio da nossa região. Queria parabenizar. Não é porque é o patrão, não é porque é o dono da emissora que nós trabalhamos, mas das emissoras que eu já passei no meu processo de vida profissional, né, de grandes emissoras, aqui
no nosso município, na nossa região, realmente é um entusiasta e apaixonado, investe para levar a qualidade do rádio para você, viu? Exatamente, Zé Luiz. E não é feio dar a César o que é de César. Claro. O próprio Jesus Cristo disse isso, claro que é numa situação diferente, mas a gente ser justo. Realmente o Jailton Batista, ele é um cara que é muito apaixonado de fato pelo rádio, né? E investe. E aí talvez você até diga, mas como é que pode? O empresário vai investir em algo que não vai ter retorno? Pelo contrário, tem retorno, né? Tem os seus investimentos, claro que são altos, porque fazer comunicação de qualidade requer profissionais de qualidade, como nós temos aqui na Regional FM. Passa por aí. Exatamente. Rádio é material humano também. É porque é o seguinte, eu costumo dizer, eu gosto muito de fazer os meus paralelos ao futebol, porque é um esporte que quase todos os brasileiros gostam. E não adianta você me entregar uma chuteira do Neymar, uma bola que o Neymar joga, se eu não sou o Neymar. Então é o seguinte, para se adquirir a audiência, para você conquistar, melhor dizendo, a audiência, você tem que ter bons profissionais. Não adianta você ter grandes equipamentos e não ter quem opere esses equipamentos. Verdade. Então assim, a Regional FM está de parabéns. Eu quero aqui já parabenizar desde mão todos os nossos companheiros que fazem parte da Regional FM. O time é bom, né? Eu sou recém-chegado, eu e Zé Luiz já somos praticamente do mesmo os tempo. Caçula, né? Os caçulas da Regional FM. Verdade. E aí, eu quero aqui agradecer de coração ao Jailton Batista pelo espaço que nos é cedido. Temos esse programa aos sábados, o Zé Luiz participa, além do debate regional, durante a semana de segunda a sexta, do Jornal Regional, com Mário Oliveira. E aí, com certeza, ele também tem algo a dizer a respeito da Regional FM. E parabéns para nós e para você que nos ouve. Muito obrigado, né, pelo carinho. E vocês vão continuar, depois que o Zé Luiz encerrar aqui, ouvindo também o relato dos nossos colegas. Muito bem. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na Regional FM e nesses 3 anos de existência da emissora. Vem aí um depoimento, muita participação da nossa comunicação, dos nossos comunicadores. Do que é o rádio para cada um deles e do que é também ser parte da Rádio Regional. Você já ouviu falar quando a pessoa diz assim, eu me garanto, eu não temo isso, eu não tenho medo de internet. Disseram que o rádio ia se acabar quando a televisão chegou. Eu tive um professor no rádio, infelizmente ele não chegou a alcançar o auge da internet, como hoje nós temos redes sociais, chamado Moreira Neto. Esse rapaz era aqui de Jaguaruana, foi meu chefe na Rádio Verdes Mares. Ele, Nacélio Lima Verde e o saudoso Gleison Serafim. Infelizmente 2 já se foram. Esses 3 caras eu aprendi rádio demais com esses cidadãos. Moreira Neto costumava dizer que o rádio vai dar a notícia do fim do mundo, né? E ele costumava comparar, ele dizia, Djalma, presta atenção, na época ele fazia o quê? A comparação apenas com a televisão. Queriam diminuir o rádio em prol da televisão. Ele dizia, Djalma, uma dona de casa, ele dizia, sua mãe, sua mulher, ela vai fazer o almoço, ela vai ligar a televisão, na hora de uma cena, de uma novela, um negócio picante que ela quer assistir, ela tem curiosidade, ela corre para assistir e senta ao sofá. O arroz está no fogo, o feijão está no fogo, queima tudinho e não termina a cena e vai realmente, ela vai perder aquilo que está. O rádio é diferente, ela bota o rádio em cima da geladeira, em cima da mesa e para onde ela for, ela está ouvindo o rádio. O rádio, onde você chegar, você tem um telefone celular hoje, você tem um telefone de celular, você tem mesmo que seja um telefone fixo, entra em alguma casa, alguma loja, pede ali, você entra ao vivo, você dá o fato ao vivo através do rádio. A televisão não tem esse imediatismo. Hoje anda perto de ter, mas não tem. Televisão chegou imitando o rádio, ainda hoje imita o rádio e vai continuar imitando o rádio. Rede social, da mesma maneira. Nós que fazemos rádio sério, nós não produzimos fake news. Nós não compartilhamos mentiras, verdade. Não quer dizer que a internet só tem isso. Mas a gente está vendo o resultado hoje em dia aí. Então, o rádio vai continuar sendo, indubitavelmente, o maior veículo de comunicação de todos os tempos. Foi a maior invenção que o homem fez. Foi o rádio, eu não tenho medo de dizer isso. Daqui talvez a mais 50 anos, o rádio vai continuar sendo o maior veículo de comunicação. Disso você pode ter certeza. E em relação ao rádio de hoje, o rádio de hoje, ele, eu acho que se tornou mais fácil, né? Para você trabalhar no rádio exatamente
pela parceria da rede social, pelo desenvolvimento, pela evolução da comunicação. Porque o rádio é uma comunicação, mas é uma comunicação limitada. Nós sabemos que uma emissora ela tem seus limites de chegadas até o ouvinte, enquanto que a internet não tem. E hoje foi possível, e é possível, fazer essa fusão, né, de rádio, internet e televisão ao mesmo tempo. Você não só pode ouvir com maior distância o seu locutor preferido, como também você pode vê-lo, coisa que não existia antigamente. Então eu acho que ficou mais fácil, a evolução trouxe essa facilidade. Eu hoje faço um programa de forró aqui, o Conexão Forró, clássicos do forró, e vez por outra recebo o WhatsApp de pessoas que estão no Rio de Janeiro, que estão em São Paulo, coisa que se fosse só a emissora em si, a potência da emissora, jamais aconteceria isso. Então eu acho que ficou mais fácil, mas também de maior responsabilidade para quem está diante do microfone, porque você não está falando só para a sua região, você hoje fala para o seu país inteiro, você fala para o mundo inteiro, que a internet ela é em todo o globo terrestre, né? Então se tornou de maior responsabilidade o uso do microfone. E é por isso que eu digo que hoje nós temos, graças a Deus, graças aí à coerência, à busca do nosso diretor Renato, do nosso diretor superintendente, uma equipe que tem competência, que tem qualidade e que tem, acima de tudo, dignidade. Uma equipe de pessoas, como eu já disse, de boa índole que fica fácil de fazer um grupo de rádio. Como eu já disse, essas tecnologias todas não tiraram a essência do rádio. Agora, facilitou muito, né? A gente trabalhava no rádio, quando eu comecei, até a fita cassete não existia, né? E a gente tinha que se virar mesmo para fazer rádio, a gente tinha que improvisar mesmo para fazer. Hoje a gente também improvisa. Também tem que se virar, porque o trabalho do locutor é um trabalho totalmente fora dos recursos tecnológicos. Agora, facilitou muito, facilitou a parte de que você pode dar mais dinamicidade ao programa, você pode colocar mais instrumentos dentro do programa, que ele fique melhor. Quer dizer, melhorou muito. A tecnologia, a internet. Hoje a gente faz rádio, quando de repente você se surpreende e recebe um telefonema, um WhatsApp lá de São Paulo, de Santa Catarina, do Amazonas. Quer dizer, o rádio deixou de ter distância. Ele hoje não tem limite, né? Hoje, aplicativos de celular e todo mundo, você escuta o rádio em qualquer parte do mundo em tempo real. Isso é bom, isso facilitou, isso dá mais prazer ainda para a gente fazer. Mas mesmo assim, o rádio vai ser sempre rádio, a sua essência continua a mesma. Hoje o YouTube, o Facebook, o próprio Radiosnet são aplicativos e o próprio site da emissora são formas da gente se comunicar, né? Então, veio dar um ganho a mais. Eu não vejo o momento em que o rádio vai fazer essa transição total para as redes sociais, eu não acredito nisso. Ele vai ter formas. Hoje você tem um aplicativo Radiosnet, que quando você está na internet você não consegue num local ter essa frequência, né, sintonizar essa frequência. É o caso, por exemplo, do jornal. A gente tem ouvintes aí de Limoeiro, mas que estão em outros estados aqui, da nossa federação. A gente tem ouvintes aqui fiéis que são de Limoeiro, são da região, que nos acompanham lá no Pará, no Paraná. A gente tem, enfim, no Brasil inteiro a gente tem, onde tem limoeirense, onde tem cearense que pode acompanhar a gente, vai pelo Radiosnet, assiste um pouquinho também pelo Facebook. Então é uma forma também de estreitar. Do ponto de vista comercial não é tão interessante, porque não tem uma empresa que vai em outro estado, que vai em outro canto anunciar, já que o nosso nicho é aqui local. Mas é uma forma de se comunicar, é uma forma que a gente tem que fazer e é bacana. É o rádio, mas tem a outra forma, não é televisão, é diferente. Televisão já é uma outra forma. Isso aqui é o rádio, está sendo mostrado o estúdio, como é que é feito tudo ali. Hoje não, alguns já conseguem colocar uma imagem, colocar um trecho de algum vídeo para as pessoas que estão na live. Mas é um número muito pequeno. Então não dá para você se deter
exclusivamente a fazer um trabalho para esse nicho, né, da rede social. É uma forma complementar. O trabalho mesmo é o rádio FM. Então, basicamente, gente, é isso, né? Um pouquinho do trecho aí de quando a gente começou no rádio, essa forma da gente conviver. Hoje a gente chega em questão de 5 minutos, enquanto está ali um intervalo, a gente está colocando no ar aqui a transmissão pelo canal do YouTube, a transmissão pelo Facebook. Isso é uma questão técnica, mas que todos tiveram de se adaptar. Até os mais antigões, né? Com o nosso companheiro, até o Djalma, que não chegava ainda a operar, quando foi para o rádio FM, ele sempre trabalhou com operador, e hoje não, já consegue fazer isso com desenvoltura, e se a gente não fizer isso, outras tecnologias virão e a gente tem que se adaptar. Então, faz parte disso aí. Espero ter contribuído. Um abraço aos amigos aí do debate, né, desse documentário aí. Fica aqui o nosso registro. Uma das coisas que eu mais sou apaixonado, que eu digo que é uma cor que o rádio tem, a cor da imaginação. Isso para mim é fantástico. Além de estar hoje associado às tecnologias que chegaram, às redes sociais, as rádios começaram a ter imagens, né, de você ver o locutor, acho positivo. Essa junção de tecnologia, de rede social, de internet, da globalização, de você estar ao mesmo tempo em todo lugar do mundo, o rádio continua com essa força. Quando chegou a televisão, diziam que o rádio ia acabar. Não acabou. Quando chegou as redes sociais e a tecnologia da internet, também disseram que o rádio ia acabar. Muito pelo contrário. Hoje nós estamos associados a essa tecnologia que nos permite chegar em qualquer lugar do mundo com uma qualidade de transmissão, mas o rádio continua sendo aquela magia da voz, da imaginação, da emoção que nós passamos através de todos os nossos momentos de informação, de emoção, de música, tecnologia. Redes sociais, internet e rádio foi uma junção perfeita. Apesar de todas essas questões de dizerem que as redes sociais dominam a comunicação, muito pelo contrário. O rádio está inserido nas redes sociais porque sabe que o rádio é um veículo que nunca passa. Apesar de toda essa evolução, o rádio vai continuar sendo essa magia, esse encanto que hoje associado às tecnologias que temos hoje, continua sendo o rádio, o veículo mais sensacional e imediato, instantâneo. O seu imediatismo, o seu alcance é uma coisa que ninguém supera. Por isso que eu amo o rádio e estou aqui na Regional, porque vejo que tudo isso, associado a toda essa equipe que pensa rádio, para mim é uma grande surpresa e uma alegria muito grande estar aqui na 90.3, por todos esses aspectos positivos. A internet veio para somar, né? Eu acho que hoje a internet e o rádio estão interligados. São elementos aí que caminham juntos. O rádio nunca vai deixar de existir. A internet veio para colaborar, para impulsionar cada vez mais. As redes sociais hoje são elementos fundamentais para estarem inseridos aí no rádio, né, nas comunicações. Os maiores veículos de comunicação do mundo estão inseridos na internet, nas redes sociais, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram. Então o rádio não é diferente, teve que se modernizar. Quem não se modernizou ficou para trás, seja o profissional ou seja a emissora. Então eu acho que todo mundo teve que se modernizar e são elementos que caminham juntos para que o alcance seja maior e a qualidade melhore cada vez mais. O que eu penso do rádio hoje em dia, como eu disse no início, é que acompanho desde criança, gosto de rádio desde criança, né, desde muito pequeno. Pude acompanhar a evolução do rádio, como disse antes, do vinil, né, do LP, do cartucho, do MD, do CD, o MP3 que é tocado hoje. Eu vejo como as tecnologias sendo aliadas, né, do rádio, que o rádio, ele eu acredito que ele nunca vai perder o seu valor, seja ele no stream, na sua mão, no celular, no computador, mas o rádio as ondas do rádio vai por muitos lugares que, por exemplo, até hoje, mesmo com o advento da internet, as pessoas têm o alcance das ondas do rádio através do próprio receptor das ondas do rádio FM, né, da frequência modulada. Ou seja, não apenas a condição de ter uma internet, de ter as possibilidades das plataformas digitais, das redes sociais, mas o rádio realmente, principalmente no interior, nos interiores desse Brasil afora ou de outros lugares do mundo, com certeza o rádio tem o seu papel fundamental na comunicação do mundo inteiro. Porque você pode não ter internet. Eu, particularmente, quando venho de Fortaleza, já faço esse trajeto há mais de 20 anos
de ônibus de Limoeiro, Fortaleza, Fortaleza, Limoeiro. Eu já tive de vir de Fortaleza sem ter sinal de internet, sem ter sinal de telefone, com meu radinho de bolso ouvindo um jogo de futebol, uma notícia. Por quê? Porque onde não tinha internet, onde não tinha celular, telefone, né, o sinal de celular, o rádio estava lá funcionando perfeitamente. Ou seja, é muito difícil, ou eu acredito que nunca será tirado, por mais que venham outras tecnologias, o espaço que o rádio traz de contribuição, de se comunicar com você, né, com todos nós, através das ondas ou através de uma outra nova tecnologia. Então é isso que eu penso do rádio de hoje, que é feito trazendo as redes sociais, as plataformas digitais como aliado e não como inimigo. Olha, o rádio que é feito hoje, eu me refiro principalmente ao interior do estado. Ele, de certo modo, é um pouco diferente do rádio da capital. As pessoas no interior, elas ainda estão muito habituadas a ligarem o radinho, sintonizarem e escutarem a rádio, seus programas preferidos, seus programas favoritos. A internet, para nós aqui no interior e de um modo geral, vem como um complemento. É um complemento a mais para o rádio. Você tem várias outras plataformas, né, que você pode escutar o seu programa preferido daquela emissora. Eu, particularmente, ainda sou do modo antigão, no sentido de gostar de sintonizar a rádio, de escutar aquele chiadinho da rádio, de ouvir as emissoras de outras cidades distantes chegando. Eu ainda tenho esse hábito, mas claro que com a facilidade da internet, né, muitas pessoas optam em escutar o rádio através da internet, isso é natural. Como eu falei, é uma ferramenta a mais que só veio a ajudar, só veio a contribuir com o rádio. Então eu acho que o rádio ele vai durar muitos e muitos e muitos anos, né? Num formato novo ou no tradicional, ele vai continuar, vai permanecer, não vai acabar tão cedo. Isso eu não tenho dúvidas, principalmente, repito, no interior do estado. O que eu penso do rádio, o impacto das novas tecnologias e também da internet. Eu sei que hoje a internet é um ponto muito importante, importantíssimo, né? Nas divulgações das redes sociais, mas devemos também lembrar que o rádio, desde a época que surgiu o rádio, sempre teve o seu transmissor, teve a sua mesa, né? Atualmente a tecnologia tem melhorado mais ainda, porque hoje tem computadores, tem outros equipamentos que melhoram mais a qualidade ainda, para que no rádio aquele ouvinte escute com qualidade, mas que sempre a gente deve admirar em ouvir o rádio através da frequência, né? A TV você assiste, você gosta de assistir na TV, não é verdade? O rádio sempre é muito bom ser ouvido através da frequência. Claro que a internet também é muito importante, mas não podemos esquecer que o rádio principalmente é importante através da frequência, mas claro, também não podemos deixar de admitir que a internet hoje ela é uma ferramenta muito grande, tanto para a TV como também para o rádio. Essa é a minha opinião a respeito das novas tecnologias que vêm surgindo a cada dia mais, né? Mas que é importante você escutar também através da internet, mas sempre importante, principalmente através da frequência modular, onde você escuta a sua rádio preferida. O rádio, para mim, está marcado em toda a minha trajetória de vida, né? Desde criança que eu sou um amante do rádio, apaixonado pelo rádio, desde as resenhas esportivas, como também as notícias. Sou um velho ouvinte da Hora do Brasil, que ainda existe hoje. E aí, Juscelino, eu comecei a despertar pelo rádio, lá no meu pequeno Hereré, na minha cidade de Hereré, ouvindo a radiadora, a radiadora da Diocese. A radiadora da Diocese, eu me lembro que tinha um estúdio lá na igreja, né? Na secretaria da igreja. E ali aquela radiadora, rapaz, era um centro onde as pessoas se concentravam, né, para ouvir as músicas, para ouvir as notícias.
E daí me apaixonei pelo radinho de pilha mesmo, como disse você. Então é uma paixão antiga que eu tenho, e eu tinha esse desejo no meu coração de poder realizar no sentido de eu comprar uma emissora de rádio. Isso vem de muito tempo. Você tem uma ideia, quando surgiu a oportunidade do governo federal, através do Ministério das Comunicações, de abrir rádios comunitárias, rádios educativas para os municípios, eu fui, a Rádio Hereré FM 104,9 foi uma das primeiras, pioneiras. Nós tivemos a preocupação urgentemente de ali fundar uma associação e, através dessa associação, nós pleitearmos o funcionamento de uma rádio comunitária para Hereré. Você tem uma ideia, antes de sair o registro, a legalidade da rádio pelo Ministério das Comunicações, pela Anatel, a gente funcionava através de liminar. Tinha um juiz muito conhecido aqui no Ceará que dava liminar. E daí a Anatel ia, derrubava, eles vinham, prendiam os equipamentos. Isso aí, quem trabalhou em rádio comunitária sabe que foi assim, né? E daí, graças a Deus, né, a gente veio morar em Limoeiro do Norte. Viemos empreender aqui no ramo de combustíveis, gás liquefeito de petróleo. E surgiu a oportunidade da gente adquirir a Regional FM, antigo caminhoneiro, né, que funciona, que tem a sede ali na cidade de Tabuleiro do Norte, o registro, né, do canal ali em Tabuleiro, mas outorgado pelo próprio Ministério das Comunicações, a gente pode hoje manusear, levar o estúdio para onde quiser. E aí nós trouxemos o estúdio aqui para Limoeiro do Norte, transformamos na Rádio Regional FM, que ainda é uma caçulinha, como diz bem Renato Guimarães, nosso diretor. Sou grato, né, a Deus por essa oportunidade, agradeço ao empresário Adel Aquino, que, através de muita insistência nossa, nos vendeu esse canal. Eu sempre tenho dito que sou grato a Adel, porque Adel não tem necessidade de vender nada dele. Adel é um cara bem sucedido na região, todos conhecem. Na época ele tinha a rádio regional, que era caminhoneiro, a rádio educadora aqui em Limoeiro, e a rádio Irapuru e Morada Nova. E eu ficava sempre batendo na tecla. Me venda a regional, até que ele vendeu. Não vou dizer se ele vendeu barato ou caro, não. Aqui esse segredo fica só entre eu e ele. Mas é mais ou menos por aí, viu, Juscelino, a minha história de rádio. Vamos embora? Vamos embora, um grande abraço a todos e espero vocês no próximo sábado em mais um debate regional. Forte abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser.